Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma manhã aqui compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, de segunda a sexta, nós compartilhamos devocionais com vocês extraídos do livro de Salmos. E aí nós vimos várias verdades a respeito da palavra de Deus. Eu compartilhei com vocês na segunda-feira o Salmo 1, do versículo 1 ao 3, né? Não sei se você se lembra, que fala exatamente que aqueles que estão firmados, que ficam firmados na palavra de Deus, aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, não se assentam na roda dos zombadores, pelo contrário, que permanecem firmes na palavra de Deus, essas pessoas, elas prosperarão, elas serão como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As suas folhas não murcham, elas dão fruto no tempo certo, na estação certa, e tudo que elas fazem prospera. Olha que verdade incrível para nós, né? Nós vimos também lá na terça-feira que nós podemos dormir em tranquilidade, não precisamos ser sucumbidos pelo medo, pelas preocupações, pelas ansiedades dessa vida. Pelo contrário, podemos deitar e logo adormecer, porque o Senhor nos faz viver em segurança. Nossa segurança é o Senhor. Nós vimos que o Senhor é o nosso auxílio bem presente, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Nós vimos que o Senhor é o nosso pastor e absolutamente nada nos faltará. Vimos ontem que o Senhor é a nossa cura e o nosso perdão. Ele é aquele que cura todas as nossas doenças, perdoa todos os nossos pecados. E aí hoje eu quero ler com você Salmos 119, 105. Acompanhe aí comigo. Está escrito assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha que verdade extraordinária é essa, amados. A palavra de Deus é a lâmpada que ilumina os nossos passos. Imagine você tendo que caminhar numa completa escuridão, sem luz nenhuma. Imagine que você acordou à noite, o seu quarto é super escuro, a lâmpada, o disjuntor ali para ligar a lâmpada é um pouquinho longe da sua cama e você precisa ir até a porta e você vai meio que com receio, né? Porque será que eu deixei alguma coisa no meio do caminho? Será que eu vou pisar em alguma coisa? Vou bater em alguma coisa? Então, para andar em meio à escuridão, a gente anda meio tateando, né? Ai, será que eu posso pisar aqui? Não posso, e agora? Mas a palavra nos garante que a palavra de Deus é luz que ilumina os nossos passos. É uma lâmpada. Ou seja, a lâmpada acende, eu posso pisar com segurança, estou vendo onde eu estou pisando. E mais do que isso, ela amplia um pouco e diz que além de ser lâmpada para os nossos passos, ela é luz que clareia todo o caminho, o nosso caminho. Ou seja, a palavra de Deus nos dá segurança para caminharmos tranquilos, firmes. É por isso que nós sempre incentivamos você, amado, a mergulhar num intenso relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela quem é Deus. A palavra nos revela o desejo, a vontade dele para nós. A palavra ilumina o nosso caminho, nos diz por onde devemos andar, o que devemos fazer. É poderoso demais, amados. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. E nós precisamos compreender isso. Eu não consigo compreender alguém que se diz cristão e que não ama a palavra de Deus, que não se relaciona com a palavra de Deus. Me perdoe se você não tem um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Eu não quero que essa palavra gere condenação em você. Pelo contrário, eu quero que ela gere um desejo intenso para que você se relacione com a palavra de Deus. Amados, a palavra é viva, ela gera frutos, ela produz frutos. Ah, amados, se nós compreendermos o que a palavra de Deus é, a palavra fala que Jesus Cristo era o Verbo. Desde o início ele sempre existiu. Ele é a palavra e ele é o Verbo, a palavra que se fez carne. Você consegue compreender que quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos nos relacionando intimamente com Cristo Jesus?
E a palavra nos garante em Hebreus que Jesus é a expressão exata de Deus. Está tudo interligado, amados. Não tem como nós vivermos a nossa vida cristã, trilharmos a nossa jornada cristã nessa terra sem nos relacionarmos com a palavra de Deus. E olha que benefício extraordinário, o Senhor nos deu a sua palavra escrita. Nós vivemos numa época extraordinária, onde nós temos a palavra de Deus escrita, a Bíblia. Amados, lá em 2 Timóteo, fala que toda, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar o homem no caminho da justiça, para corrigir. Amados, a palavra de Deus nos garante uma luz para nós caminharmos em segurança. Agora, se nós não conhecemos a palavra de Deus, como nós andaremos em segurança? Como nós saberemos se estamos no caminho certo ou não? Como saberemos se aquela sensação muitas vezes que nós temos aqui dentro vem de Deus ou não vem de Deus? Quantas vezes nós temos, aquela, como se fosse uma intuição aqui dentro, será que isso é Deus falando comigo ou não? E se nós pegarmos isso que é gerado em nosso coração e colocarmos ali no crivo da palavra, está de acordo com a palavra de Deus, é o Senhor, porque o Senhor não fala nada em desacordo com a sua palavra. Tudo está pautado na sua palavra. E Ele nos deixou a Bíblia, a palavra de Deus escrita. Amados, a Bíblia não pode ser apenas um livro colocado no canto da prateleira, não. A Bíblia nos revela quem é Deus, a Bíblia nos ensina. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Eu ouço muitos amados irmãos dizerem assim, eu não consigo ler a Bíblia porque eu não entendo nada. Eu entendo que quando nós somos novos convertidos, ou até mesmo já temos uma caminhada e não temos o hábito da leitura e do estudo bíblico, às vezes a gente não sabe direito por onde começar a ler, como ler. Eu também fui assim. Aí a gente fica, mas como que eu leio? Mas amados, nós temos aí, o Ministério Vida inclusive nós temos um e-book para ajudar os irmãos no estudo da palavra, né? Se você não tem, você pode entrar lá no nosso site e baixar. Nós temos estudos, né? Nós estamos aí no meio de um estudo chamado Novo Nascimento, que é toda terça-feira às 19h30 no nosso canal do YouTube, para compartilhar as verdades da palavra de Deus, incentivar os irmãos a se relacionarem com a palavra. Ou seja, nós temos tanto conteúdo para nos incentivar, nos dar norte em como estudar a palavra. Nós precisamos mergulhar nessa palavra e crer que o Espírito Santo que habita em nós nos conduz em toda a verdade. Quem nos explica, quem nos traz o entendimento genuíno da palavra de Deus é o Espírito Santo. Amados, Ele é o nosso maior mestre e Ele habita em nós. Sim, eu sei que eu, por exemplo, tenho o chamado para ensinar a palavra, para compartilhar a palavra de Deus, e nem todos os irmãos têm esse chamado. E glória a Deus por isso, né? Porque cada um de nós tem o seu chamado, o seu propósito dentro do corpo de Cristo. Mas nós precisamos compreender que todos nós temos quem? O Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo é o nosso maior mestre. Ele ama nos conduzir, nos ensinar pela palavra de Deus. Então medite nas Escrituras, leia. Não leia só um versículo isolado, sabe? Realmente, se você quer se aprofundar no relacionamento com Deus, mergulhe intensamente no estudo das Escrituras. E se você não sabe nem por onde começar a meditar nas Escrituras, eu incentivo a você ir lá no nosso site e a baixar o e-book para você ter um norte por onde começar, como ler a tua Bíblia. E tenha certeza que o Espírito Santo de Deus que habita em você guiará você em toda a verdade, te convencerá de toda a justiça, de toda a verdade de Deus para você. Quero ler um outro texto aí para nós finalizarmos, que está lá em Isaías, no capítulo 55, os versículos 8 ao 11. Acompanhe aí comigo. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos.
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amados, olha que incrível isso. Primeiro o Senhor ali declarando que os pensamentos dele, que os caminhos dele são muito maiores do que os nossos caminhos, do que os nossos pensamentos. E aí ele faz uma comparação, assim como a chuva ou a neve descem dos céus e não voltam para os céus sem antes regar a terra e fazer o que ela veio para fazer, que é umidificar, regar a terra para quê? Para que a terra possa produzir a semente, produzir o alimento. A chuva tem a sua finalidade, o seu propósito. Então o ciclo, né? A chuva desce, a água evapora de novo, vai para os céus, a chuva desce, evapora. Esse ciclo, Deus está falando assim, ó. Essa chuva que desce, ela não volta, ela não evapora novamente, volta para o céu para chover de novo, sem antes estabelecer a função para a qual ela existe. Regar a terra. Ela cumpre essa função. Ela rega a terra para produzir o alimento, depois ela evapora, a água evapora de novo, volta para o céu, chove de novo. Deus faz essa comparação. Assim é a minha palavra. Ela não volta para mim vazia, antes que cumpra aquilo que eu desejo, aquilo que eu estabeleci, o propósito que eu estabeleci. Então, amados, quando nós meditamos nas Escrituras, quando nós lemos a palavra, estudamos, nos relacionamos com a palavra de Deus, ela não volta vazia. Pelo contrário, não são apenas palavras jogadas ao vento, não. A palavra de Deus cumpre o propósito para o qual Deus estabeleceu a existência dela. E aí lá em Hebreus nós lemos que a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz para transformar a nossa vida, para produzir frutos em nós. Jesus, quando fala da parábola do semeador, ele diz: a semente é a palavra. E quem tem o terreno, o coração, que é um solo fértil e recebe essa palavra produzirá muito fruto. A 30, 60, a 100 por um. Amados, a palavra de Deus é a luz que nos dá segurança para caminharmos em tranquilidade e em paz. A palavra de Deus é a luz que clareia e ilumina o nosso caminho, para que nós saibamos onde pisar, o que fazer. Quero incentivar você nessa manhã. Mergulhe num intenso relacionamento com a palavra de Deus e veja a sua vida ser completamente transformada. Mas creia que o Espírito Santo é seu maior mestre e ele te guiará, te conduzirá, te revelará toda a verdade. E aqueles textos que você não compreende, guarde em seu coração. No tempo oportuno, no momento oportuno, o Senhor mesmo te dará entendimento para tudo aquilo. Às vezes nós queremos entender toda a Bíblia, e aí existem textos que nós não entendemos, alguns assuntos que nós não entendemos. Eu sempre digo, aquilo que eu não entendo, eu guardo no meu coração e eu digo: Senhor, eu sei que no momento certo, na hora certa, eu vou continuar estudando a Tua Palavra, vou continuar meditando nesses textos, e na hora certa o Senhor me dará o entendimento. Mas aquilo que o Senhor já me deu entendimento, aquilo que o Senhor já firmou no meu coração as Suas verdades, aí eu posso compartilhar aqui com vocês essas verdades, para que essas verdades sejam firmadas também no seu coração. Esse é o intuito, amados, que nós nos relacionemos com a palavra de Deus e você talvez não tenha o dom, né, de ensinar, de falar, mas a tua própria vida revelará Cristo Jesus. À medida que a palavra de Deus adentrar o seu coração e transformar a sua vida, você não precisa nem abrir a sua boca. As suas atitudes revelarão que Cristo habita em você, que você é uma pessoa que anda firmado na palavra de Deus, firmado na palavra de Deus. E você se sentirá seguro em sua caminhada.
Quanto mais você se relaciona com a palavra de Deus, mais você conhece Cristo Jesus, mais você se sente seguro em sua caminhada com Cristo, sabendo em quem você tem crido, sabendo quem é o autor e consumador da sua fé. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada porque o Senhor nos deixou a Bíblia, porque o Senhor nos deixou a sua palavra escrita. Obrigada, Paizinho, porque a tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos passos, é luz que ilumina, que clareia o nosso caminho. Ainda que estejamos vivendo nesse mundo que jaz no maligno, mundo de trevas, Pai, quando nós permanecemos na sua palavra, nós temos luz para enxergar, para discernir as coisas, para compreender onde devemos andar, onde devemos pisar, quais atitudes devemos ter. Muito obrigada, Pai. Nos ajuda, Paizinho, a mergulharmos num intenso relacionamento com a sua palavra. Nos ajuda a amarmos a sua palavra. Nós queremos receber a plenitude das suas verdades no nosso coração. E eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, para que eles genuinamente conheçam o seu amor, conheçam a sua verdade e amem a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu oro para que você mergulhe num intenso relacionamento com a palavra de Deus e que seu amor pela palavra cresça dia após dia, sabendo que o Espírito Santo habita em você e ele mesmo te conduzirá, te guiará em toda a verdade. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.